muito contente de estar aqui nesse espaço de luta, de resistência popular, que é o ambiente que eu mais me sinto realmente em casa. Eu acho que vai ser importante a gente discutir a amplidão dos sistemas de educação, democracia, soberania, justiça socioambiental. Isso tudo está dentro de um pacote, né? Quer dizer, nenhum existe sem o outro. Vocês estão me ouvindo, né? E eu acho extremamente importante, pessoal, para que a gente entenda a situação hoje em dia, ou seja, a nossa conjuntura política, que a gente reconstrua a história que fez com que a gente chegasse aqui. A gente nunca aprende, né? A gente nunca aprende quando a gente olha só para o contexto onde a gente está. Porque esse contexto já foi construído. E é exatamente a sua gênese, o seu processo de construção, que pode ajudar que a gente compreenda o que está acontecendo hoje em dia, o nosso presente. O nosso presente não se autoexplica, ele só se explica pelo passado, né? E era um pouco essa história que eu acho que é importante a gente abordar aqui, para que, enfim, a gente entenda como esses temas, enfim, se interrelacionam e como eles fazem parte de um mesmo problema. E esse problema, pessoal, ele vai começar, nem é em 1500. Esse problema vai começar em 1532, quando, em Pernambuco, não é isso? Se não for, quer dizer, se não for o Pernambuco atual, pegava quase o Nordeste inteiro, junto com a Bahia, se instaura a primeira Casa Grande e a primeira senzala. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: a escravidão é uma coisa muito importante, a escravidão nos influencia até hoje e tal. Isso tudo é verdade. Mas isso não é o principal. A gente nomear uma coisa significa que a gente compreenda como é que ela funciona. Tá? Então, é extremamente importante que a gente saiba de que modo a escravidão continua o seu caminho 500 anos até hoje. Tem como mostrar, né? Todos os nossos segmentos sociais, as relações entre eles, elite, pobre, etc., está permeado por isso. E é possível que a gente demonstre isso, né? Sim. Eu acho importante, nesse sentido, pessoal, já a gente acabar com algumas ilusões. Ilusões que vão ser ensinadas em todas as universidades e em todas as escolas primárias. O fato delas serem ensinadas em todas as universidades e todas as escolas não as faz mais verdadeiras. Percebe? Né? Ou seja, é uma mentira. E essa mentira que nos é contado desde que nós somos pequenos é que o Brasil vem de Portugal. Tá? É uma influência ibérica, vem de Portugal, e que essa influência não é boa, porque ela vai trazer a corrupção supostamente existente em Portugal, que é uma bobagem. Né? Nessa época não existia corrupção, a terra era toda do rei, dos nobres, etc. Né? E toda a riqueza também. Falar de corrupção é uma bobagem nesse contexto, mas é a interpretação que vai ser ensinada em todas as escolas. Aqui vem portugueses, etc., e tal, com a sua cultura, submete negros e índios, né? E nós somos uma espécie de continuidade de Portugal. Isso é uma arrematada bobagem para mim. E é fácil da gente explicar. Né? Nós, seres humanos, somos construídos de que maneira? Nós somos construídos por estímulos.
Estímulos institucionais. Por exemplo, a família. A instituição eventualmente mais importante. Né? Uma criança de 0 a 3 anos vai chupar como uma esponja pai e mãe. A visão de mundo, a forma de avaliar o mundo, como você compreende as coisas. Né? E ninguém sequer se lembra do que aconteceu entre 0 e 3 anos. Percebe? Essas ideias vão nos comandar para a vida inteira. Né? Ou seja, sem que a gente entenda as instituições, a mesma coisa acontece com a escola, né? A gente não percebe como a gente se torna o que a gente se torna. Né? Isso não cai do céu. Isso é uma influência institucional diária. E é extremamente importante que a gente compreenda o quê? A instituição mais importante, maior que esse país já teve, foi a escravidão. Tá? E era uma escravidão, é uma espécie de instituição total. Por quê? Porque ela vai influenciar a forma da família, influenciar até hoje, como a gente vai ver, influenciar a forma da família, a forma da escola, quem é que vai ter aprendizado, quem não vai ter, a forma do direito, que vale para alguns, não vale para outros, a cultura, a economia, a política, tudo que você imaginar, todas as dimensões da vida foram, portanto, construídas nesse país na sombra da relação Casa Grande e Senzala. Né? Esse é o Brasil. Então, o brasileiro ele não é influenciado por Portugal. É uma bobagem dizer isso. Né? Porque não existia sequer escravidão em Portugal. Né? O que vai acontecer aqui é que o cara vai falar português, vai comer sardinha e bacalhau, torcer eventualmente pelo Vasco da Gama, mas ele não é português. Ele não tem nada a ver com o português. Por quê? Porque ele está em outro contexto social. Né? Ele fala português e tal, guarda algumas roupas, etc. Mas as relações dele consigo mesmo e com os outros mudou completamente. Tá? Agora ele tem escravos, né? Nos quais ele pode mandar, matar, etc. Faz o que quer. E uma família que você pode até matar os filhos, se você não gostar dele. Né? Essa é a nossa raiz. Então, a nossa raiz não tem nada a ver com Portugal. A nossa raiz tem a ver com a escravidão. Nós somos filhos da escravidão. Né? E ela continua até hoje. De que maneira? Em 1888, quando a abolição formal dos escravos, né? Os escravos foram largados da rua. Né? Quer dizer, pessoas que tinham aprendido a interpretar o trabalho comandado pelos outros como a sua humilhação, etc. Os caras não iam para as fábricas, ele achava que era outra forma de escravidão. Não foi dada a eles terra, né, que teria sido extremamente importante. Nós poderíamos ser um país de pequena e média propriedade, né? E não de latifúndio, que é a pior doença que pode haver. Né? Latifúndio e escravidão se condicionam mutuamente. Né? Então, você deixou pessoas ao próprio azar, não é a própria sorte, ao próprio azar. Né? E essas pessoas vão quase que imediatamente ter subempregos nas grandes cidades, formar as modernas favelas, formar aquilo que eu estudei, que eu chamo de ralé brasileira. Não para insultar as pessoas, mas para provocar, porque eu sei que a maior parte dos eleitores são de classe média branca e da pequena elite, da pequena burguesia de proprietários. Né? Então, esqueci onde eu estava, porque às vezes eu entro num atalho. 1988. Assim, a ralé brasileira. De que modo a ralé vai preservar o principal da escravidão? Tá? Ou seja, a minha
tese nesse livro. Eu fiquei 5 anos estudando os muito pobres com um grupo de 11 alunos e alunas durante 5 anos. E foi muito importante isso, porque, que bom que essa luz saiu. Estava encandeado por ela, não conseguia ver o público e tudo. E aí a gente percebeu o quê nessa análise, né? Que a classe social, primeiramente, a gente tem que entender que a classe social não é renda, como também todas as universidades, as escolas, os jornais e tal vão dizer isso, né? Existe uma pseudociência que é feita para usar o prestígio da ciência para enganar as pessoas. Também nas ciências sociais, né? Quer dizer, a classe social ela é, no fundo, a associação de família e escola. Dependendo da família que você nasce, e não existe a família, toda classe social tem uma forma familiar que é muitíssimo específica, como a gente vai ver, né? Entende? Isso implica o quê? Se você percebe o tipo de socialização familiar e a socialização escolar que essa pessoa vai ter, você pode dizer exatamente a renda que ela vai ter quando adulto. Você vê a classe social como renda, né? Nega a produção da desigualdade, percebe? Né? Por que alguém ganha 500 mil e o outro ganha 500 reais? Né? Isso não está explicado. E isso é a única coisa importante de ser compreendido. É porque alguns têm tantos e outros tão poucos. Né? Quando você fala de classes, desigualdade, essa é a única questão. Essa pseudo-informação da renda não explica nada. Né? Então, o que vai explicar é o quê? Você vai se criar no nosso país, foi isso que eu aprendi fazendo essa pesquisa, uma classe social, que é quase metade desse país, quase 50%, né? Que é montada para ser um novo escravo. Né? Porque a gente não pode, pessoal, pegar as imagens externas da escravidão, entende? O pelourinho, não sei o quê, a algema, o chicote e tal, isso continua acontecendo, mas vai ser nas delegacias agora, né? Entendeu? Quer dizer, escravidão é o quê? A escravidão é uma forma de você explorar a preço vil o trabalho de alguém, mas ela não é apenas isso. O que eu aprendi é que a escravidão antes de tudo, o prazer em humilhar o vulnerável. Não existe nada mais central para a sociedade brasileira, né, do que o prazer em humilhar. Né? Isso a gente pode notar de diversas maneiras. Quem é que não lembra aqui o que as patroinhas do Brasil ficaram com raiva de Dilma Rousseff porque ela pôs direitos trabalhistas para a empregada doméstica? Entendeu? Na cabeça dessas patroas, o que estava era quando eu, na noite anterior, brigar com o meu marido, em quem eu vou descontar a minha raiva? Né? Em quem eu vou dar o esporro, em quem eu vou humilhar, reduzir, etc. Né? Ou seja, a gente vive, né? Esse componente da humilhação é fundamental. E ele pertence à escravidão. Né? E aí você vai ter o ódio. Né? Porque se você humilha, se você acha menos, você vai desprezar, você vai animalizar, no fundo. Né? E o que acontece com essas pessoas mais pobres no nosso país é que elas são literalmente animalizadas. Não é uma figura de linguagem. Né? Para que a gente entenda isso melhor, a gente tem que compreender antes de que o tipo de avaliação que cada um de nós faz sobre o mundo, e a gente normalmente não tem a menor ideia de que faz isso, mas a gente faz. Né? E quando a gente não tem ideia que está fazendo, é mais forte ainda. Né?
é que a gente admira o espírito. O que é o espírito? No sentido não religioso, né? Que a filosofia vai trabalhar com Kant e vários outros. O espírito vai ser sempre a inteligência, a moralidade, que tem a ver com honestidade, com racionalidade, e a capacidade de você perceber e construir o belo. Né? 3 dimensões. Cada um de vocês, eu e os componentes aqui da mesa comigo, né? Nós não escolhemos o que a gente admira. A gente admira exatamente essas 3 dimensões. Não existe uma quarta, pessoal. Né? A gente admira a inteligência, que é tecnologia, ciência, etc. A gente admira a moralidade, que é a honestidade, lealdade e tal. E a gente admira o artista, ou quem é perceptível, tem bom gosto, pronto. Ponto. O que vai se contrapor a isso que a gente chama de espírito é o quê? É o corpo. Né? O que é o corpo? O corpo tem essas virtudes dominadas do corpo, que é o quê? O sexo, a agressividade, os nossos impulsos, etc., etc., que é tudo que nos liga aos outros animais. Né? Então, o que a gente considera humano, pessoal, na sociedade, é aquilo que tem a ver com o espírito. Não por acaso, os países, as classes sociais, as raças, etc., que se apresentam como superiores, vão se representar como espírito. Né? Inteligência, beleza, honestidade, etc., etc. E tal. Né? Entende? E vai representar quem é dominado como animalizado. Como, por exemplo, corrupto. Né? Porque se você é corrupto, pessoal, né? Você está tocando no centro do espírito, na dimensão mais importante de cada um de nós. Entende? Vamos mostrar isso comparando com inteligência e capacidade estética. Ninguém morre se você disser, cara, você não é muito inteligente. Né? Entende? É chato de ouvir, mas ninguém morre por isso. Você não tem bom gosto, não sei o quê, não sabe perceber as coisas. Também não é uma coisa agradável, mas ninguém também morre por isso. Agora, se você diz à pessoa, você é um corrupto, desleal, você matou essa pessoa. Percebe? Né? Por isso o tema da corrupção é tão importante para a dominação. Né? Eu que estudei quase 15 anos em ditos países desenvolvidos, Alemanha, França, Estados Unidos, etc., todas as teorias desses países dizem que Ásia, África e América Latina são antros de corrupção, como se eles não fossem. Percebe? Né? Isso vai ser depois traduzido em filmes e tal, para parar. Né? Entende? E aí você termina criando um povo imbecilizado como nós. Vai apoiar a venda da Petrobras, vai dizer, não, a gente tem político corrupto, e os americanos são lindos, honestos e tal. Então vamos dar a Petrobras para os americanos. Basicamente, eu estou simplificando, mas foi isso que aconteceu com a Lava Jato. Não? Isso é aplicado internamente no nosso país. Né? A elite, ela se vê como representante do espírito. Tá? Entende? A classe média branca, porque a classe média real é 99% de brancos, né? Também se acredita, enfim, superior, etc., etc. E aí, para que você se sinta superior, distinto, você possa explorar e humilhar os outros, você tem que criar uma classe social tão vulnerável, tão sem direitos, tão sem defesa, né, que você vai poder fazer o que você quiser com ela. É exatamente isso que é o que a ralé faz. Né? A ralé, como é que é a família da ralé? A família da ralé normalmente é uma mulher só, né, em 70% dos casos, uma moça que
fica, quer dizer, que tem uma criança com, sei lá, 15, 16, 17 anos, compromete a vida dela nisso, etc., né? Que vai ter depois vários companheiros, etc., que vão entrar nesse ambiente familiar. Uma das coisas que a gente viu, por exemplo, é que o abuso sexual entre os... É claro que existe em todo lugar, mas ele existe de um modo muito mais intenso entre os muito pobres, porque não há defesa. 80%, eu conversando com pastores, com padres, etc., o pessoal me contava, 80% do que a gente recebe aqui tem a ver com abuso sexual em casa. 80%. Ninguém fala nisso, né? Uma questão, se eles entendem, não, porque a vida dessas pessoas não importam para a sociedade brasileira. É por conta disso que a gente não fala, mas a gente viu isso nas pesquisas. Então, você tem uma família, né, mesmo quando o pai e a mãe estão presentes, amam o filho, etc., eles não podem passar para o filho aquele que eles não aprenderam. Eu lembro, tinha um pedreiro que a gente estava entrevistando com a mulher, muito amoroso com o filho e tal, e o filho estava brincando com o quê? Com um carrinho de mão de servente de pedreiro do pai. Ele estava aprendendo, porque ele ama o pai, né, a ser trabalhador desqualificado já com 4, 5 anos. Aí depois você vai chegar numa escola com 5 anos, sem ter recebido os estímulos que quem é da classe média recebe. Qual é o estímulo que o filho da classe média recebe? De graça, no colo, né? Pensamento abstrato, mostrar livros cheios de fantasia, etc. Ninguém nasce com capacidade de pensamento abstrato, né? O pensamento prospectivo faz com que você ache o futuro mais importante do que o presente. Ninguém nasce com isso. E se você não tiver pensamento prospectivo, você não faz nada na vida. Você literalmente não tem futuro, né? Porque se você planeja o futuro, ele já é difícil. Imagine para quem não planeja. Para quem está preocupado com o prato daquele almoço. Entende? Então você não tem disciplina, não aprendeu amor à leitura. Claro, porque é uma condenação que vem há 500 anos. E se algum político nunca foi por corrupção, os golpes de Estado entre nós. Nunca foi. Nunca foram. Tá? Foram por quê? Porque eram tentativas de inclusão dessa ralé de negros, mestiços e pobres. Getúlio Vargas, Jango, Lula e Dilma. Tá? Entendeu? Ou seja, toda vez que alguém quer ajudar essas pessoas, tá? Entra a elite e a classe média branca. Quem é que sai às ruas pedindo, entende? Contra a corrupção? É branquinho, pessoal, branquinho bem vestido. Eu estava lá, 16 de março de 2016, 1,5 milhão de canalhas brancos, ricos, fingindo que se importam com a corrupção. Percebe? Tá? Que é uma mentira. Tá? Como a gente sabe que é mentira? Basta ver a diferença da reação entre aquele episódio das malas, lembra? JBS mandando mala para Michel Temer, para Aécio Neves. Quem foi que viu algum branquinho histérico nas ruas? Eu não vi. Alguém viu? Porra, mas não é corrupção? E quando acontece indícios apenas, indícios, como aconteceu com Lula e Dilma, saíram milhões. Não era... O cara lá não estava reclamando da corrupção. Ele estava reclamando que agora o filho dele tem que estudar na USP ao lado de um menino preto. E ele acha que o preto na universidade é para limpar o banheiro e cortar a grama. Percebe? Isso vem num contínuo. Isso vale tanto para os indivíduos quanto para as sociedades. A gente só muda quando a gente tem a coragem de se autocriticar.
Se a gente não se autocritica, a gente não muda nunca. São só outras máscaras, né, que vão sendo assumidas. Tá? E nunca houve nenhuma crítica sobre a escravidão nesse país. O que eu acabei de dizer aqui, os pensadores mais importantes secundarizam a escravidão. Dizem que é o patrimonialismo, é o Estado corrupto, etc, etc. Percebe? Né? Isso mostra como nunca houve uma conscientização dos efeitos e, por conta disso, eles continuam. Mas a história do nosso país não é apenas essa. Vamos para outra parte. De 1532 a 1930, tem 400 anos aí que são iguais. Não tem nenhuma diferença. A República Velha não é nenhuma diferença em relação a isso. 2% das pessoas votavam. Chama isso de uma democracia, é uma coisa ridícula. Né? E os negros, obviamente, negros, mestiços e pobres, jamais tinham direito ao voto. Até 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder, o país inteiro era racista. Mesmo quem defendia os negros. Eu não conheço nenhum que não fosse. Até 1930. Não conheço um. Né? O que é que Getúlio vai fazer que é tão importante? Ele vai inverter o sentido. Né? Ou seja, o Estado não deve ser um banco privado para a burguesia. O Estado deve servir a sociedade como um todo. Né? Aí ele modernizou o Estado para isso. Né? Construiu, quer dizer, a ideia era ter um país pujante, inclusivo. Né? De que modo ele tentou a inclusão? Que é uma coisa importante para a gente pensar hoje. Que a nossa esquerda de hoje, né, que faz coisas econômicas muito importantes, né, não disputa as ideias dominantes sobre a nossa sociedade. Getúlio disputou. De que maneira? Ele vai construir a primeira identidade nacional brasileira. Antes de 1930, todo mundo via o racismo imperava. O que é que você podia esperar de um povinho mestiço e preto? Nada. Não? Entende? A partir de Getúlio, usando uma ideia de Gilberto Freire, veja como Pernambuco é importante, né? Que é do bom mestiço, ele vai o quê? Ele vai interpretar o brasileiro pela primeira vez. Antes o que tinha eram estados importantes. Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Pará, tal. Né? Tinha identidades regionais, mas não tinha uma identidade que, né, pusesse todos os brasileiros no mesmo barco. Isso vai acontecer com Getúlio. E o que é que Getúlio vai fazer? Ele vai dizer que o pilar mais importante da brasilidade é exatamente a nossa herança africana. O samba, né, se torna, com Getúlio, né, uma grande expressão popular. Ele, enfim, estimulava os desfiles, etc., com uma música, né, uma música não europeia, uma música legitimamente brasileira. O futebol, como ele é praticado pelos pretos, né? Ele recebendo Leônidas e tal, o Vasco da Gama estava pondo há pouco tempo negros para jogar, etc, etc. Ou seja, as duas grandes paixões nacionais eram contribuição do negro. Né? O que é que isso faz na consciência coletiva? Isso vai matar o racismo? Não, isso não vai matar o racismo. Não vai ser forte o suficiente para isso. Mas ele vai mitigar o racismo. Como ele vai mitigar o racismo? É com Getúlio Vargas que se monta o que a gente chama hoje de racismo cordial brasileiro. Né? O que é o racismo cordial? É quando você é racista, mas você não pode assumir isso de público. Né? Isso é muito melhor, pessoal, muito melhor
do que racismo explícito. Racismo explícito é linchamento, assassinato, estupro, etc, etc, etc. Né? Nem posso contar o anúncio do Diário de Pernambuco de um cara, antes de 1930, chamando uma moça para ser empregada doméstica lá. Né? Entende? Não posso contar, mas era normal. Tanto que saiu. Entende? Basicamente, o cara dizia: procuro uma negrinha que faça todos os serviços da casa, mas que não tenha esquecido como Entendeu? Não? Ok? Isso era dito no Diário de Pernambuco. Era aceito. Não? Com Getúlio Vargas, o racismo fica interditado publicamente. Não? Entende? Você não pode pegar mal se você disser. Não? Entende? Pelo menos antes de Bolsonaro. Não? Pegava mal você assumir a coisa e tal. Entende? O que isso vai fazer? Se o racismo continua, como ele vai agora ser representado sem o racismo? Sem que o racismo possa ser utilizado. Entende? Toda a história brasileira dessa dominação que vai continuar desde 1532, que vai se contrapor a Getúlio Vargas, a Jango, a Lula e a Dilma, né? Vão montar o quê? Vão ser utilizados substitutos não raciais mais, ou seja, o racismo racial, quer dizer, o racismo não tem a ver só com a raça, tá? Se a gente acha que racismo é raça, a gente não tem nada no mundo, nada, zero, tá? Racismo é você animalizar o outro. Isso que a gente reduzir o outro a corpo, tá? Se você reduz o outro a corpo, você tira a humanidade dele. Então você pode fazer o que você quiser e não tem empatia, porque a gente tem empatia com os outros humanos. Percebe? Né? De que maneira isso vai continuar? Mesmo no nosso Brasil moderno, que teve indústria, que teve não sei o que e tal. Vai continuar de três maneiras, como racismo cultural. Né? Aí você vai agora jogar o povo no lixo, não porque ele é preto, aí você vai agora jogar o povo no lixo, e quem vai construir essa ideia vai ser Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, 6 anos depois da entrada de Getúlio ao poder, né? Você vai dizer que esse povo é corrupto, eleitor de corrupto. Você joga ele no lixo também. E vocês lembrem o que eu disse sobre o ataque moral. O ataque moral desumaniza, como nada no mundo, a outra pessoa. Né? A gente percebe? A nossa elite odiava Getúlio por quê? Porque Getúlio tinha tomado o poder de Estado. Por que o poder de Estado é tão importante para os proprietários? Porque é lá que eles organizam o roubo. A nossa elite só rouba. O que é que, entende? Quer dizer, a Faria Lima não produz um parafuso. Não? Um parafuso não produz. Nada. Não entrega nada. Mas rouba todo mundo. 15% de juro, coisa pornográfica e tal, né? Isso é você chupar o trabalho coletivo para meia dúzia de pessoas que estão por trás dos bancos. Né? Então, essa elite ficou com muita raiva de Getúlio. Tentou retomar o poder de Estado com uma guerra. 1932. Perdeu. Levou uma surra. Né? E aí eles pensaram o quê? Ora, a gente não conseguiu pela força, não conseguiu pelas armas. Mas aí, porque tinha gente que não era idiota. Você pode ser mau, perverso e ser inteligente. Tinha gente inteligente nesse meio. Júlio de Mesquita e outros e tal. Né? O que foi que os caras pensaram? Ora, nós perdemos a guerra. Mas a gente tem não só o agronegócio, ou seja, o café da época, as indústrias nascentes, que São Paulo tinha muitas já, mas a gente tem também, olha a ideia, pessoal, todas as rádios, todos os jornais, todas as editoras,
Tudo que tem a ver com o mundo simbólico está no meu bolso. E a gente não está utilizando isso. Não está utilizando por quê? Faltava uma nova ideia. Uma nova ideia que reduzisse o povo à animalização que antes ele era reduzido em termos raciais. Quem vai dar isso tudo vai ser Sérgio Buarque. E Sérgio Buarque vai ser o pensador mais importante, por quê? Porque ele vai influenciar todos os outros. Hoje em dia, em toda a universidade, Sérgio Buarque, gente de esquerda, quando vai indicar leitura sobre o Brasil, a maior parte indica ainda Raízes do Brasil. Entendeu? E é um livro racista. Um livro racista. É elitista e racista. Né? Entende? Porque quando ele diz o povo todo é corrupto, olha a ideia do... São duas ideias que vão dominar o nosso país. E é ele que vai montar. Uma, o povo é corrupto, eleitor de corrupto. Okay? E o outro lado é a corrupção que abrangeria a sociedade como um toda, está localizada, antes de tudo, no Estado. Entende? Olha que coisa boa se você é proprietário no mercado e efetivamente o cara que vive da corrupção e monta a corrupção. Você está invisível. Ele deixou a elite de proprietários invisibilizada. E não existe corrupção na política que não seja estimulada, como foi a JBS mandando 2 milhões para Michel Temer, a Aécio, né? Esse é o esquema. Né? Então, ele invisibilizou o inimigo real do povo. Ele conseguiu o quê? Estigmatizar o voto popular. Porque quando ele diz, pessoal, que é o povo inteiro que é corrupto, o que ele esquece de dizer é o quê? Mais ou menos por essa época, 1930, 36, tinham acabado de chegar 5 milhões de branquinhos europeus. Italianos, espanhóis, alemães, etc, etc. Né? Esse pessoal vai ficar 70% em São Paulo e o resto no Sul. Até hoje, São Paulo e os estados do Sul são estados 72% brancos. E de São Paulo para cima é 72% mestiço e preto. Entendeu? Nunca vi ninguém levantar esse tema. É óbvio num país como o nosso. Né? Esse branquinho, que se sabia europeu pela origem nessa época, ele vai continuar se achando europeu até hoje. Quem já foi no sul do país aqui? E aí eu pergunto a vocês, eu estou mentindo? Eu também encontrei isso no pobre de direita e tal, fiquei em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Ninguém se acha europeu. Né? E aí não é à toa que é essa brancaiada que sai às ruas. Né? Entende? Como se estivesse lutando contra a corrupção, ou seja, corrupto é o povo, em nome do qual está sendo feito políticas populares. Percebe? Então, se o cara se vê como europeu, esse julgamento do Sérgio Buarque não é universalizável. Porque tem a classe média branca e a elite. A elite se vê como americana, não posso contar essa história aqui, que ela é longa, e a classe média branca se vê como europeia. Né? O resto do povo é quem? Os pobres, mestiços e pretos. Então, só eles vão ser corruptos, eleitores de corruptos. O que é que Sérgio Buarque dá para a elite? Ela dá o monopólio do Estado. Porque todas as vezes que o sufrágio universal, introduzido em 1934, né? Entende? Né? Inadvertidamente por um líder popular no comando do Estado, a elite vai poder usar a sua imprensa, que ela tem no bolso, para criar denúncias de corrupção infundadas em todos os casos. Né?
O que foi que Sérgio Buarque permitiu, pessoal? Ele permitiu o quê? Moralizar o racista. Aí o racista agora pode ir à rua e dizer assim, não, a minha ambição não é que o negro nunca tenha chance. Não, é porque eu estou defendendo a moralidade pública. Percebe? Tá? Você dá a essa pessoa uma boa consciência em praticar o seu racismo, na prática, no comportamento. Tá? Aí você estigmatiza o voto popular, você estigmatiza o Estado, que é a única instituição que pode peitar o mercado, e você criminaliza a política, que é o único espaço de deliberação. Percebe? Hã? E essa ideia está em todo lugar. A sala da Fundação Perseu Abramo, que eu fui algumas vezes, do PT, o nome da sala é Sérgio Buarque de Holanda. Ele pegou da direita à esquerda. Entende? Quando, no fundo, e ele tira a onda que está fazendo uma crítica social. Ah, corrupção, não sei o quê, você... Entendeu? No fundo, ele está repaginando o racismo, dando sobrevivência ao racismo, nos termos de que, se você não pode mais atacar ninguém pela raça, você pode por uma suposta cultura. Isso vai se pôr de todas as maneiras. Vai se pôr de novo. Eu estava fazendo aí a pesquisa sobre o pobre de direita no Sul, que eu estava querendo ver o branco pobre, né? O eleitor de Bolsonaro é o branco pobre. O cara está com raiva, o cara tem um sobrenome alemão, entende? Né? Ganha, né, no máximo R$5.000 ao mês, trabalha 16 horas, mal vê a família, tem um sobrenome alemão e ganha 20 vezes menos do que o patrão dele, que também tem um sobrenome alemão. Entende? Ele não entende. Por quê? Eu trabalho para burro. Né? Ou seja, ele não entende que ele foi injustiçado. O cara lá teve acesso a boas escolas, boas universidades, língua estrangeira, aprendeu inglês, não sei o que e tal. E a ele foi negado isso, ele foi injustiçado. Só que ninguém nunca contou para ele isso. A gente tem uma imprensa canalha. Ela não está aí para informar nada, ela está aí para desinformar sistematicamente. Como o povo vai saber se ninguém explica? Né? Percebe? E esse pessoal, esse branco pobre do sul de São Paulo, que votou 70% em Bolsonaro, quando eu perguntava para ele, porque no fundo esse pessoal passou a ganhar menos com o golpe. O golpe de 2016 foi feito, em boa parte, para retirar aquele dinheiro que Lula tinha posto na economia popular com 70% de aumento real para o salário mínimo. Isso tinha que voltar para os bancos. Foi exatamente o que aconteceu. As pessoas ficaram mais pobres. Né? Só que ninguém explicou. Né? A explicação é fundamental, pessoal. O fato pouco importa. A interpretação do fato é tudo na política. E a interpretação é dupla. Foi a corrupção do PT, que me deixou mais pobre, mas o mais importante, e o nordestino do Bolsa Família, que fica fazendo filho, vivendo do trabalho do povo aqui do Sul e do Sudeste. 92% das pessoas me responderam isso. Aí você pode dizer, mas isso é preconceito regional. Uma ova. Não existe preconceito regional. Pensem comigo. Qual é o sentido que tem você odiar alguém, você odiar ou você amar alguém, porque nasceu numa latitude diferente da sua? Isso não cabe na cabeça de ninguém. É isso? Por que o ódio ao nordestino? 80% do DNA nordestino, né, orgulhosamente tem origem africana. Tem ou não tem? Aquilo que parece não ser racismo
É a forma como o racismo se põe entre nós hoje em dia. É um terceiro elemento aonde isso acontece. Bandido, né? Quem é o bandido para a gente? É o Vorcaro? É o Vorcaro que a gente diz que é bandido? É o João Paulo Leman, que deu um baque de 50 bilhões e os jornais nem foi chamado? É esse pessoal que é bandido? Você roubar 50, 100 bilhões, você está acabando com gerações de gente que poderiam ter chance, entende? Com essa grana, você pode criar escolas como Brizola montou, em que o pobre vai ter o café da manhã, almoço, jantar, vai estudar, vai ter artes, vai ter esportes, etc, etc. Não? Faz uma diferença enorme, mas isso não é visto como corrupção. O que é visto como crime? Quem é o bandido entre nós? O bandido entre nós é o preto. A gente tem uma instituição, duas, aliás, o Poder Judiciário e a instituição policial foi montada para massacrar preto. Ela não existe para esclarecer delitos e crimes, etc. Né? Por que eu digo isso? Porque só 5% de todos os crimes são resolvidos. Então, não é isso que ela faz. Né? É isso? O que ela faz, então, se ela não faz isso? Ela mata preto. A Rota, vocês puderem ver, aquele sensacional jornalista, Caco Barcelos, né? Tem o Rota 66. Né? No último episódio, tem um menininho negro que está ajudando ele. O menininho olha as 1.200 fotos de gente que foi morta pela Rota. Ele olha assim, todo mundo é preto. A chacina no Rio de Janeiro. Né? A polícia mata, 90% é preto, e a classe média branca aplaude. E os negros embranquecidos. Tá? Entende? Porque a situação do negro, do pobre negro, é muito diferente do branco pobre. Porque o branco pobre tem raiva, se sente injustiçado e tal, mas a polícia não sai atirando na cabeça de branco na rua. Isso não acontece. Mas acontece com o preto. Você faz questão de mostrar que ele não tem direito nenhum. Você pode chegar de madrugada, chutar a porta, estuprar a filha, matar o filho, etc. Não vai acontecer nada. E a classe média vai aplaudir, branca. Então você cria o bandido, você cria o preguiçoso, que é o nordestino, e você cria o povo, né? Cujo voto não vale nada, né? Porque ele é pobre, mestiço e preto. Sem que a gente entenda como o racismo vai mudando as suas roupas, entendeu? Para continuar vivo, fingindo que morreu, a gente não vê como a escravidão continua até hoje. A ralé, ela é montada para quê? Ela tem uma desestrutura familiar, vai entrar já como perdedor com 5 aninhos, a criança já é perdedora, já perdeu. Né? Ela não desenvolveu, não foram transmitidos para ela as predisposições de comportamento, que são aquelas que garantem o sucesso escolar. Ela já perdeu. Ela vai sair como? Ela vai sair analfabeta funcional da escola. E aí, quando você não pode ser explorado pelo conhecimento que você incorporou, você vai ser explorado de que maneira? Pelo trabalho muscular, como um animal, como um cavalo, como um jumento, ou como um antigo escravo. Percebe? A gente tem que aprender a ver sob a névoa. Entende? O velho em roupagem nova. Né? É exatamente igual. Qual é a diferença de uma faxineira
de uma empregada doméstica e tal, considerada da família, né? Tal, não é isso? Com a escrava doméstica de antes. Qual é a diferença? O rapazinho que fica numa moto 16 horas, morrem 2 por dia em São Paulo. Né? 16 horas. Né? O que é isso, senão o escravo de ganho do século XIX? Percebe? Né? Basta ver, a gente precisa ver o óbvio. Ver o óbvio, às vezes, é muito difícil. Quando a gente aprendeu uma série de bobagens nas escolas, nas universidades, que é exatamente a concepção elitista desse país. É culpar o povo ainda. Né? Imagina isso. A grande questão para nós sempre foi, né? Como é que pode ter um país como o nosso, né? Já um pouquinho mais velho do que os Estados Unidos, com a mesma grandeza territorial, mais ou menos com uma população semelhante, e por que nós somos tão pobres e eles tão ricos? Essa foi sempre a grande questão de todos os intelectuais brasileiros. Responder isso. Como é que Sérgio Buarque e a elite de São Paulo, entende? Por que o intelectual é tão importante? Porque o intelectual vai produzir as ideias. O jornalista não tira ideia da cabeça dele. Publicitário, ninguém tira as ideias da cabeça, da sua própria cabeça. Você tira do tesouro de ideias feitos por grandes intelectuais. Essas ideias vão mandar na gente. Né? E aí a gente entende por que a nossa educação, né, o primeiro tema ali, é o que é. Né? A gente entende agora por que a Rede Globo, a elite do Rio de Janeiro e a elite do país inteiro, né, não cansou até destruir o CIEPs de Brizola. 800 bilhões do roubo que a elite faz é isenção fiscal para empresas como JBS, Rede Globo, etc, etc. Entende? Se você pega metade disso, bota na educação, você muda esse país em 10 anos. Né? Você vai ter crianças agora, né? Pode ter tido um lar difícil, mas a escola recupera. Mas você não pode ter isso. Por quê? O pobre não pode ter escola. Né? O pobre não pode aprender a refletir, né? A pensar com a própria cabeça. Aí você põe escolas cívico-militares para que isso jamais aconteça e que você tenha um povo obediente, né? E burro. Basicamente é isso. Né? A democracia. A mesma coisa. Né? É isso. Quer dizer, como é que você vai ter uma relação democrática, etc., quando está criado um jogo pela aliança de proprietários de um lado e a classe média branca do outro, que a classe média branca é uma espécie de gerente dos grandes proprietários, né? E que qualquer melhora na condição desse povo vai ser criticada. Viram o que o Luciano Huck disse alguns dias atrás? Eu até fiz um negócio lá e tal. Você entende? Isso está em todos os lugares e tal, né? Justiça socioambiental, a mesma coisa. Soberania é um outro aspecto, para a gente encerrar aqui. Por quê? Porque a elite de proprietários desse país não manda nesse país, nunca mandou. Quem mandava era Portugal antes, a Inglaterra no século XIX e os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Só acontece golpes de Estado quando os Estados Unidos implementam ou dão o seu ok. Alguns ingênuos chegaram a acreditar que a gente deve a democracia a um tal general do exército, não sei o que ficou do lado, né? Do não golpe até a última hora. Entende? Eu acho que ele fez isso por uma razão muito simples. E Biden tinha mandado um enviado e dito a ele que não iria apoiar o golpe.
E o milico sabe que ele não pode dar golpe sem o apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele não é um milico para o Brasil, ele é um milico que obedece os Estados Unidos. A mesma coisa com a nossa elite. Né? E daí, por que o juro é 15%? Né? Por que a dívida pública pega mais da metade do orçamento público, que a gente poderia estar usando em outras coisas? Uma dívida que ninguém nunca auditou. Como é que você paga uma coisa que você não sabe o que está pagando? Né? Se vocês pegarem o maior banco de investimento brasileiro, BTG Pactual, né? Dos 20 maiores, eu vou repetir, dos 20 maiores investidores do banco, 19 são americanos. Dá para ter uma ideia onde esse dinheiro está indo, né? A gente está, pessoal, vivendo uma fase da nossa vida apocalíptica, né? Mas ela foi montada há 50 anos atrás, em 1971. Né? Os bilionários ricos começaram comprando toda a mídia pública, na Austrália, Europa, Estados Unidos, etc., né? Para controlar o que o povo ouvia. Né? Isso foi feito mundialmente. E com as redes já são o quê? As redes são um produto do exército, das Forças Armadas Americanas, né? Coisa de internet, etc. E tal. E todas essas empresas nasceram em conjunção com o Departamento de Estado americano. Né? Ou seja, do mesmo modo que nos tempos de Hollywood, lembra disso? Né? Tinha uma seção do Estado americano que aprovava ou não o filme. Agora, sequer você precisa disso, né? Porque você já tem uma força extremamente destrutiva com as redes sociais. Né? A gente vai ficando mais burro, a gente se concentra menos, a gente fica menos inteligente, etc. Né? E a gente não tem mais um pano de fundo comum para discutir. Porque a televisão tinha, você podia mentir, mas era pelo menos sobre o mesmo assunto, entende? Né? Quer dizer, e agora não, agora você tem uma bolha que acredita que a Terra é plana. Como é que você vai poder discutir com essa bolha? Entende? Né? Ou seja, e o país está numa situação muito mais complicada, porque o presidente é Donald Trump agora, que é o representante dessas big techs. Né? Deus nos salve. Né? É muito, muito interessante também a questão, e até a gente pode ver, a gente estava falando de João Paulo Lemann, né? Tem um amigo meu que é um dos maiores estudiosos da educação no Brasil, e ele me confidenciou, me disse, né, que o cara que mais manda no Ministério da Educação é João Paulo Lemann, por exemplo. Né? Ou seja, o avanço neoliberal está se dando, obviamente, a passos largos também na educação. Né? E eles estão querendo transformar isso tudo, ou seja, o direito a uma escola pública de qualidade, que não existe nada mais importante do que isso para um país. Né? Nada. O resto é secundário. Né? Você ter escola e continuar vivo. Né? São as duas coisas mais importantes. E, obviamente, isso vai ser o quê? Vai estar tendendo a virar uma coisa que você vai pagar um voucher, não é isso? Né? Tal, para a escola pública, aliás, para a escola privada e tudo e tal. Né? E a ideia é você desmantelar o serviço público, né? A cada sucatear a educação. Eu sou professor também, né? É uma coisa vergonhosa, né? O patamar salarial e tal, né? Para uma profissão que é tão fundamental e importante, né? Essa questão é muito, muito interessante. Porque tem uma coisa, né, pessoal? Vocês aqui que são mulheres sabem muito bem disso.
as mulheres já mudaram. Né? Né? Já mudaram. Né? E a marcharia uma parte da marcharia ficou muito insegura com isso. Né? Opa! Né? Entende? E é o cara normalmente que vai ser humilhado fora de casa. Ele quer descontar em casa. Né? Muitas vezes eu vi, porque eu estudei 2 tipos de pessoas nesse livro sobre o pobre de direito. O branco pobre do sul e o negro evangélico. Né? E o negro, no fundo, né? Quer dizer, que está numa posição muito pior do que o branco pobre, porque ele é desumanizado, ameaçado, etc, etc. Né? Entende? O que é que há certas formas de religiosidade dão para essa pessoa, que se acha um lixo, etc. Entende? É uma boia de salvação. Né? Entende? Quer dizer, basta ser homem. Né? Entende? Ele é humilhado fora, mas em casa, quem oprime mulher e filho é ele. Entende? No fundo, eu consegui compreender de quem fala de valores familiares é isso. É a defesa, né, desse macho antigo, etc., que está sendo já foi desconstruído, né, por conta disso, tanto feminicídio, né? E isso é muito importante, porque você tem o quê? Né? Você tem pessoas que estão ganhando menos, empobrecidas, e tem uma enorme pressão sobre os homens para ser o provedor, para ser o... E o cara não é. Né? Então ele quer ser o cancan, ele quer ser o dominador em algum lugar, contra alguém. Ele precisa compensar isso. O mais pobre, tem menos poder, é humilhado. Compensa onde? Em casa, irmão. Né? A mulher tem que ser obediente, os filhos também não entram no tabefe, etc, etc. Né? Então, a par de tudo que está acontecendo agora no mundo de hoje, né, tem essa crise da masculinidade. Né? O homem não é mais... Nenhuma mulher mais se vê como menos do que um homem. Isso é um fato. Né? Muitos homens não conseguem lidar com isso. Quer dizer, um pouco isso dá para ligar com a questão anterior, né? Que foi enfim, compreender o negro, né? Quer dizer, é extremamente difícil você entender por que uma mulher, um gay ou um negro vota em Bolsonaro. Né? É impressionante. Né? Não faz a... O negro é a situação mais difícil, porque quer dizer, é um cara racista explicitamente, Bolsonaro. Né? Bolsonaro fala de arroba, de tal, quer dizer, animaliza e tal, é um canalha completo. Né? E ele foi votado pelos negros, muito, né? Especialmente evangélicos e tal. Como é que a gente entende isso? Eu acho que se cada um de nós estivesse no lugar desse negro, a gente iria fazer a mesma coisa. Vamos se pôr no lugar? Tá? Tá? A sua vida não vale nada. Tá? Você corre risco a cada instante. Tá? Você enfrenta situações de humilhação e de animalização 24 horas por dia. Tá? O negro tem que se defender da desumanização 24 horas. Inclusive no sonho, que a gente sonha com um material diário. Não? Percebe? Ou seja, o que esse cara quer é algum conforto mínimo. 15 minutos que seja. E a principal necessidade humana é você ser reconhecido pelos outros. É isso que faz com que a gente tenha autoestima, autoconfiança, etc, etc. Isso é retirado dos negros. Né? Aí você você oferece o quê? A oportunidade desse negro embranquecer. O que é embranquecer entre nós? É deixar a pele, tomar lá o negócio como Michael Jackson? Não. Embranquecer é você assumir os valores do opressor
de quem lhe oprime como se fossem os seus. Né? Aí você vai votar em Ricardo Nunes, né, que promete matar preto. Né? Porque aí você diz, não sou eu, é ele que é bandido. E tal. Né? Ó, ele descansa. Entendeu? Meu Deus, eu não sou o lixo. Entende? Né? Cada um de nós iria pegar a boia de salvação que fosse possível nisso. Né? E a coisa da masculinidade. Entende? Né? Porque, por exemplo, o branco pobre do sul de São Paulo ama Bolsonaro. O negócio é sexual, entende? Bolsonaro é sério. Sério. Pessoal, isso nem é brincadeira. Sigmund Freud fez um livro explicando isso. Né? Então, se Bolsonaro chegar e atirar na cabeça de uma criança de 2 aninhos, esse cara vai continuar amando Bolsonaro. Né? Entende? Só o amor, quem já sentiu esse amor, né, sexual, absurdo e tal, por outra pessoa e tal, entende o que um bolsonarista sente. Né? Agora, normalmente, o negro pobre não se identifica assim com o Bolsonaro. Ele dizia, não, ele fez muita merda na pandemia, não sei o quê e tal, para. Mas, por que você vota nele? Por conta da ideologia de gênero ensinada na escola. Eu não quero que meu filho se torne viado na escola. O que eu vi isso, né? Entendeu? De novo, o cara não tem nada, zero, nada. O que ele tem? Ser homem. Não sou gay, tal, né? Entende? Para quem não tem nada, essas distinções estão sendo utilizadas tanto por certas denominações evangélicas quanto à extrema-direita, são extremamente eficazes. Né? A gente tem que se pôr no lugar de alguém que não tem nada, para que a gente possa compreender o comportamento dela. Pessoal, então, para encerrar, isso são, obviamente, fatos fundamentais da resistência do nosso povo negro. Né? E eu acho, inclusive, né, que é extremamente importante que essa agenda da luta antirracista mude. Né? Ela não pode ficar focada, como quer a Rede Globo e os bancos, né, em que tem a ascensão individual de alguns negros talentosos, entende? Isso sempre aconteceu entre nós. Né? Mas problematizar o racismo, que está na base da forma como o povo brasileiro é visto. E obviamente, essas figuras que foram mencionadas aqui são, enfim, estão no panteão daqueles que, né, enfim, enfrentaram uma luta ainda muito mais difícil do que essa que a gente está enfrentando agora. Pessoal, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui.